Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Boa noite a todos os nossos alunos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo canal Educação. Eu sou a professora Marília Ferreira e na nossa aula de hoje, na nossa quarta aula aqui do canal Educação, nós vamos trabalhar com literatura, né? Vamos fazer uma revisão. Estamos retornando aí depois de 20 dias de recesso, e aí a gente volta na primeira semana, trazendo de volta, resgatando aí as informações relacionadas aos conteúdos ministrados no primeiro semestre, para a gente poder sempre fixar esses conteúdos de forma eficiente, tá? E vamos trabalhar hoje o modernismo no Brasil. Falamos sobre Oswald de Andrade, a geração de 22, o movimento modernista, que esse ano faz 100 anos da Semana de Arte Moderna, um dos marcos aí do movimento de construção de uma arte totalmente revigorada e diferenciada. A nossa cartela de hoje traz, na nossa disciplina de língua portuguesa, o modernismo do Brasil, a geração de 22 e a poética de Mário de Andrade, para a gente poder analisar aí esses elementos aqui. Na nossa primeira cartela de conteúdo, vamos lembrar a vocês do que foi a geração de 1922, né? Uma geração importante que consolidou aí definitivamente no cenário nacional aquilo que seria uma grande revolução estética no nosso país. A segunda grande revolução estética. Nós já tínhamos visto uma mudança de conteúdo bem significativo. Quando o romantismo começou a ser feito no país em 1836, muitos viram naquele movimento extremamente diferenciado do que acontecia, principalmente em Portugal, a independência que a gente precisava ter da nossa cultura. Mas não foi tão bem independente assim, né? Apesar de nós propormos uma literatura nacional, o romantismo pecou, né, no século XIX, porque não se libertou dos modelos consagrados pelo romantismo europeu. Por exemplo, trouxe o cavaleiro medieval, transformou o índio num cavaleiro medieval e está lá o Guarani para representar a nossa identidade. Mas a gente vai ver que não, que as cores brasileiras, como Tarsila pinta no Abapuru, o verde, o amarelo, o verde bandeira, o amarelo, dessa bandeira recém aí trabalhada. Você sabe que os símbolos nacionais, como a bandeira e o hino, foram do século XX, não do século XIX. E aí a gente vai ver que essa nação que tem essas cores tão vivas, né, precisava ser aplaudida. Era um nacionalismo verdadeiro, né? Nós tínhamos a intenção de trazer essa brasilidade. E aí seria aquilo que de fato faltava, uma independência cultural do nosso país em relação aos padrões europeus. Por isso é que essa literatura romântica, opa, perdão. Deixa eu trazer, eita, peraí. Ixi, acabei aqui. Pronto. Por isso que essa literatura, pronto. Por isso que essa literatura, ela deseja romper com o academicismo, com os padrões tradicionais e academicistas, para que a gente possa construir essa ideia de nação. Então, a gente vai poder analisar todos esses elementos como sendo elementos importantes a serem executados. A geração de 22, ela foi capaz de propor essa destruição e consolidar cada vez mais as ideias vanguardistas, a ruptura, o caminho dessa cultura para os padrões futuristas, novos conceitos como o cubismo, né, o surrealismo, as expressões infantis do dadaísmo. Todas essas experiências novas, né, originais, a valorização de uma literatura que trazia de vez e forma aí a cultura folclórica brasileira, mostrava o jeito diferenciado brasileiro falar e a nossa fala, né, o mundo como ele estava. É isso que os modernistas de 22 quiseram
através da sua exposição heróica ou destruidora. Por isso que eles diziam: estou farto desse lirismo comedido, do lirismo bem comportado, abaixo os puristas, quero antes o lirismo dos loucos. Não era comum, por exemplo, nenhum artista utilizar as cores da bandeira nacional para pintar o que quer que fosse, né? Principalmente um cidadão como esse, Abapuru, né? Que em Tupi-Guarani significa o homem que devora mentes, para devorar aí essa cultura tradicional. Então a gente vai poder identificar esses aspectos importantes a serem trazidos aí para essa representação, tá? Então a gente vai encontrar esses momentos dentro dessa cultura, dentro desses elementos aqui. E um dos nomes da geração de 22 que mais se destacam é do paulistano Oswald de Andrade. Olha aí o rapazão aí que movimentou o cenário cultural de São Paulo do início do século passado. Responsável por trazer ao Brasil o modernismo, né, as vanguardas europeias, e fomentar a divulgação dessas ideias, o Oswald de Andrade é considerado o pai do modernismo brasileiro. Ele esteve antes, durante e depois da Semana de Arte Moderna, como organizador de vários recitais, apoiando vários artistas, participou dos antecedentes da semana. Por exemplo, a namorada dele, na época, Anita Malfatti, em 1917, fez uma exposição das suas obras artísticas. A Anita Malfatti era uma jovem que namorava com o Oswald de Andrade e havia passado uma temporada na Europa estudando artes plásticas. Quando ela volta ao Brasil e apresenta ao então namorado Oswald de Andrade a produção de sua arte, ele acha aquilo um espetáculo, algo fortemente marcante, e resolve levar isso para a cultura paulistana. Ele mesmo organiza a vernissagem dela com 44 obras e faz uma publicidade danada. Pessoas importantes como Monteiro Lobato vão à sala em que os quadros da jovem Anita Malfatti estão expostos, e aí a gente tem um verdadeiro, uma exposição muito forte daquilo que seria o impacto e as novidades propostas por jovens como Oswald de Andrade e Anita Malfatti. Então, tempos depois que eles foram duramente criticados pelos artistas tradicionais como Monteiro Lobato, esse jovem aí, não se deu por vencido, não. Ele praticamente trouxe para si a responsabilidade de fazer, tempos depois, a Semana de Arte Moderna. Então, em 1922, ele fez e foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna. A Semana de 22 saiu da cabeça dele como sendo um movimento intenso, um movimento que seria aí a representação mais forte daquilo que seria a ousadia que esse grupo tinha para apresentar. E alugou ele mesmo o Teatro Municipal de São Paulo, é claro que com a colaboração de vários amigos ricos que ele tinha, um jovem bem-nascido de uma família importante paulistana, circulava muito bem por toda a sociedade daquela cidade. E aí ele acaba, junto com os amigos, Mário de Andrade, um amigo pernambucano que vivia no Rio de Janeiro, Manuel Bandeira, Menotti Del Pitta, né, também. E a outra namorada dele, na época, já tinha trocado. Saiu da Anita Malfatti e foi para Tarsila do Amaral. E eles 5 juntos fizeram a Semana de Arte Moderna. Depois da Semana de Arte Moderna, não parou não, professor, esse cara, o pós-semana é que foi marcante. Continuou ele a mostrar sua irreverência. Fez várias revistas, como o Pau Brasil, né? Uma revista que juntou todo mundo que participou da Semana de Arte Moderna, e depois a revista Antropofágica. E aí, essa revista Antropofagia foi a revista
que ele fez junto com o Oswald, com o Mário de Andrade e a Tarsila do Amaral, para provar que eles eram capazes de misturar Brasil e Europa, vanguardas, e continuar aí a sede de trazer essas informações. Por isso é que ele produziu esse texto, 13 de maio, data do nascimento de um de seus filhos, né? Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi, né? Então, o Oswald de Andrade, ele tinha muita sede pelo novo, lógico. Isso vai acabar representando uma situação bem diferenciada, né? E esse estilo do Oswald de Andrade é diferente porque faz com que a gente possa reconhecer um estilo debochado, um estilo, vamos dizer assim, livre, leve, né? Que faz com que a gente possa encontrá-lo aí como o organizador de novos formatos de literatura. O poema piada foi um deles, né? A gente vai encontrar aqui, ó, poemas curtos, pequenos. Amor, troca o ar, coloca o humor. É isso que o amor precisa, leveza. Olha como ele constrói uma discussão filosófica sobre o sentimento, usando um trocadilho, usando aí o humor, né? Aí usando essa ironia. Os relacionamentos amorosos precisam de leveza. E aí basta você trocar a primeira letra que você consegue essa leveza. É nesse tom coloquial, é nesses jogos verbais, trocando letras, impondo novas interpretações, que Oswald de Andrade traz aí a modernidade para a sua poesia. Ilustra, inclusive, o que ele mais amava, satirizar a si próprio ou a sua classe, né? A burguesia era sempre ridicularizada pelo autor dentro dos seus textos. Mas, além disso, o nosso Oswald de Andrade tem alguns outros elementos também importantes e significativos. Na sua produção literária, nós costumamos verificar com muita propriedade uma das marcas da sua produção artística, que é a valorização da fala brasileira, né? Um dos aspectos mais críticos que os modernistas tinham a apresentar à literatura tradicional é que essa literatura tradicional se utilizava de uma linguagem que ninguém entendia. E essa crítica, por exemplo, era destinada principalmente aos autores do parnasianismo, né, que eram os grandes representantes lá da Academia Brasileira de Letras. Amavam os parnasianos os poemas com palavras difíceis. Essas palavras, gente, elas vão servir para quem? Se ninguém sabe falar, se ninguém sabe os conceitos. E aí, olha, ele defende o que a arte das ruas, os pichadores, né, que também são artistas, essa expressão forte que a gente encontra nos muros de várias cidades brasileiras, né? Nós erra, quem reclamar, nós expulsa. Olha aí, gente. Nós vamos observar que o nós, né? A falta de concordância, as próprias falhas de construção dentro desse aspecto fazem com que a gente possa imaginar que a gente está diante de uma linguagem fluida. E essa linguagem fluida, ela é perfeitamente entendida pelas pessoas simples, pelas pessoas do Brasil. E se a literatura tinha que ser brasileira, tinha que chegar a todos os brasileiros, qual era a linguagem que a gente tinha que utilizar? Como artista, era a linguagem coloquial, a linguagem popular. Olha como o Oswald de Andrade dialoga com o artista de rua moderno dos dias de hoje, né? Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Pronto. Veja que nesse texto que traz uma riqueza que só os modernistas trouxeram, ele traz para dentro da poesia o diálogo do discurso direto, que só existia dentro da produção narrativa. Além de tudo, ele contextualiza uma cena de opressão social,
né? Soldados e capoeiristas eram pessoas que tinham uma certa condição extremosa. Os soldados representavam o poder do Estado e da sociedade, e os capoeiristas, infelizmente, na época, eram considerados seres, indivíduos que estavam à margem do sistema, né? E aí a gente vai ver que essa truculência toda poderia ser revista de uma forma diferente, né? Principalmente se o poder aí, ó, da narrativa, a gente percebe que quem aborda de forma violenta, como os soldados gostavam de abordar nas perseguições que eles faziam aos indivíduos, principalmente negros, que praticavam as artes marciais africanas, como aí a capoeira, a gente imagina aí, olha, o quanto vexatória seria se o poder estivesse nas mãos dos oprimidos, tá? Então a gente vai poder analisar essas várias situações ricas em pouco mais de 3, 4 versos, né? E isso mostra o quanto o Oswald de Andrade é especial, tá? Então a gente precisa identificar esses conceitos aí modernos a serem trazidos. Ele defendia a valorização das nossas origens, do nosso passado, principalmente o crítico, por isso que ele gosta muito de parodiar quem idealizou, né, quem dourou esses fatos históricos dentro da nossa realidade. E aí a gente tem esse texto aqui, ó, erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Olha a charge aí do ilustríssimo Oswald de Andrade. Olha, o erro de português, né, já começa pelo título a trazer uma informação, vamos dizer assim, interessante. Porque você acredita que erro de português, então ele vai corrigir a gramática, né? Mas, na verdade, ele está fazendo uma contextualização da chegada dos portugueses no Brasil em 1500. Tanto é que ele alude à chegada dos portugueses nessa manhã brasileira, debaixo de uma bruta chuva. Então, quando eles chegaram, ele disse que o problema foi climático. Eles chegaram e estava chovendo muito, eles achavam que os índios estavam desprotegidos por causa daquela chuva e trouxeram as roupas para os índios que andavam nus se vestirem. Então, aí, ó, ele acredita na visão dele, irônica, que se fosse uma manhã de sol, quem tinha ficado pelado junto com os índios eram os habitantes europeus, tá? Então a gente vai ter essa representação diferente aí a ser construída. Então é uma forma irônica, é uma forma diferente de se fazer referência aí a esse autor e aos seus conceitos artísticos, tá? A gente vai poder observar também que o Oswald de Andrade, ele traz em vários de seus poemas importantes paródias de textos consagrados da nossa atualidade. E um dos textos mais conhecidos do Oswald de Andrade é o texto Canção do Regresso à Pátria. Minha terra tem palmares. Palmares, professora, não é palmeiras? Lá na poesia de Gonçalves Dias era palmeiras. Na poesia do modernista Oswald de Andrade é palmares. Palmares são redutos, né, de sofrimento e segregação. Os palmares, os redutos, né, os palmares eram os locais para onde os negros fugiam para escapar dessa opressão toda, das marginalidades da marginalidade social que ele enfrentava por ser aí representante de uma comunidade que sofria todo tipo de situação adversa, tá? E aí ele diz, onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como os de lá, né? Aí ele coloca lá, minha terra tem mais rosas, quase que mais amores, minha terra tem mais terra, ouro, terra, amor e rosas, tudo eu quero de lá. Então ele quer o quê? Terra, ele quer propriedade, ele quer dinheiro, ele quer amores, né? No sentido das representações femininas, ele quer, de fato, construir essa realidade aí, né?
E aí ele parodia todo esse aspecto interessante aí dessa literatura dos autores tradicionais, tá? Então a gente vai poder observar esses elementos aí. E o último texto que eu trouxe para vocês, para nós falarmos a respeito do Oswald de Andrade, foi o Pronominais, muito conhecido, cobrado aí nos vestibulares. Pronominais, dê-me um cigarro, diz a gramática. Olha a crítica do Oswald de Andrade dos modernistas, aquela linguagem tradicional, que os modernistas queriam ver se diluir e deixar aparecer dentro dessa realidade linguística da nossa literatura, a nossa fala, a nossa forma de falar. O professor e o aluno diz que não começa-se orações com pronomes oblíquos, por isso que é dê-me um cigarro. E ele ainda diz isso, dê-me, porque o verbo de primeira conjugação, cuja vogal é a, quando ele é flexionado no imperativo, ele muda a vogal, sai do a para o e. E aí a gente vai ver, ele diz, olha, da gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, né? Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, ou seja, todas as raças, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ou seja, utiliza as imposições, joga fora as imposições gramaticais em prol de uma literatura que se organiza em torno das experiências linguísticas nacionais. Olha o retrato do Oswald de Andrade pintado pela sua ex-namorada, a Anita Malfatti, né? Essa professora não é aquela que ela estava com raiva, não, viu, gente? Pintou assim. É porque a Anita Malfatti era expressionista, gostava dessas cores fortes, desses traçados fora das convenções tradicionais, para dar aquele impacto à realidade, tá bom, gente? Vamos para a nossa atividade? É lógico. Para a primeira atividade, vou dar 2 minutinhos aqui para você ler essa questão aqui, que traz a poesia para o Brasil. Olha aí, o pós-semana feita por Oswald de Andrade. Para a gente falar um pouquinho a respeito disso, 2 minutinhos aqui para os nossos alunos. Ok, gente, olha aí, o trabalho contra o detalhe naturalista pela síntese
contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra, pelo acabamento técnico, contra a cópia e pela inversão e pela surpresa. Lendo o trecho do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, lançado por Oswald de Andrade, em 1924, evidencia do nosso modernismo seu caráter revolucionário e reacionário, regenerador e passadista, libertário e vanguardista, simplório e evasivo ou ufanista. Quando ele diz, olha, pelo trabalho contra o detalhe, pela síntese, contra a morbidez romântica, pelo equilíbrio geômetra e pelo acabamento técnico, contra a cópia e pela invenção e pela surpresa, é contra tudo que seria natural ou que seria tradicional, os naturalistas e os românticos, e em prol da geometria, né, de todos esses acabamentos técnicos, toda essa invenção, surpresa, tudo que fosse à frente do tempo. Alternativa correta, a alternativa letra C. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. É esse o espírito que os modernistas têm, de serem libertários, se libertarem das tradições literárias e culturais que a gente tinha dentro do nosso universo e, geometria, surpresa, invenção, tudo novo. Tudo aquilo que os modernistas, que os vanguardistas defendiam dentro da nossa nacionalidade. Parabéns a você que marcou aí a nossa atividade. Pronto, vamos lá. Os modernistas de São Paulo, especialmente Menotti Del Pitta e Oswald de Andrade, usavam habitualmente o termo futurismo, mas o faziam em sentido estático, para designar as propostas mais ou menos renovadoras que se opunham às receitas passadistas e acadêmicas. A polarização futurismo versus passadismo servia como tática retórica eficaz, mas também simplificadora. Esse aspecto do discurso modernista, que se apresentava como ruptura com o velho, acabava por atirar na lata do lixo do passadismo manifestações variadas, as quais, diga-se, não raro, os próprios novos estariam matados. É uma crítica, né, que se faz ao movimento modernista. O autor do texto deixa ver uma contradição entre os adeptos do modernismo ao observar que, letra A ruptura com as formas clássicas impedia qualquer retorno ao velho. Não é bem assim. Ele diz, olha, que, na verdade, essa ruptura com o velho, às vezes não acontecia. Porque não raro os modernistas não conseguiam se desatar aí esses pensamentos tradicionais, principalmente copiar as coisas do exterior. O futurismo significa uma ruptura radical com o passadismo, né? O futurismo era um compromisso com propostas renovadoras. O passadismo era atirado de uma vez por todas no lixo da história. A ruptura com o velho se dá por quem ainda mantém laços com eles. E aí, marque exatamente isso, a alternativa letra E. Eles rompiam, mas com quem? Com quem eles mesmos se relacionavam, né? Então, a gente vai poder observar que a Semana de Arte proposta pelo Menotti e o Oswald de Andrade criticava os tradicionais, mas de quem é que eles recolheram aí os valores para fazer a Semana de Arte Moderna acontecer? Da elite, e eram dos tradicionais. Então, a alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima, tem muito exercício aí. Nessa terceira questão, vou dar 2 minutinhos aqui para você ler e a gente poder discutir a terceira questão. 2 minutinhos aqui para os nossos alunos.
Ok, gente, ó. A Semana de Arte Moderna, ou Semana de 22, marcou a entrada do modernismo artístico e literário no Brasil. Em 22 de 2 de 1922, a Gazeta publicou a seguinte notícia: ao público chocado diante da nova música tocada na semana, como diante dos quadros expostos e dos poemas sem rima, são sucessivos, sem nexo, estão fora da arte musical. São ruídos, são estrondos, palavras sem nexos, estão fora do discurso. São disparates, como tantos e tão cabeludos que nesta semana conseguiram desopilar os nervos do público paulista. A Semana de Arte Moderna aconteceu nos dias 15, 17 e 19, né? 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Terminou no dia 17, poucos dias depois, o jornal paulistano A Gazeta trouxe essa crítica ao movimento. O teor de tal repercussão demonstra, letra A, uma demolição das convenções estéticas tradicionais, letra B, uma atitude radical de retomada das estéticas convencionais, letra C, uma retomada da estética parnassiana considerada superficial, letra D, a modernidade urbana introduzida pelo crescimento industrial, ou letra E, a relevância de aspectos nacionalistas visto na quebra de antigos paradigmas. Aí, olha, você lembra, é a geração destruidora, né? A gente vai poder observar que essa geração destruidora faz com que a repercussão disso mostre, né, aquilo que seria essa situação extremamente diferenciada que a gente vai poder identificar. A ruptura com o passado de uma forma radical, completamente à frente do seu tempo. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, letra A, uma demolição das convenções estéticas tradicionais que mostram aí esse universo, tá bom? Temos chegando ao final da nossa aula, mas temos tempo e temos questão ainda. Podemos discutir essa questão nos 5 minutinhos finais do nosso momento aqui. Senhor feudal, se Pedro II vier aqui com história, boto ele na cadeia. Olha aí, Pedro II. Pedro II, né, gente, com história de querer retomar aí o país novamente. Era aquela expectativa que muita gente criou na retomada do Império Brasileiro, né? Considerando os pressupostos do modernismo e a poética oswaldiana, a referência a Dom Pedro II, figura histórica portuguesa, sugere, letra A, a reafirmação do tradicionalismo literário, a sátira ao referencial artístico português, a negação do valor da literatura brasileira, o confronto entre a arte literária brasileira e a portuguesa, a pouca influência recebida da arte literária portuguesa, gente, né? O que é que a gente vai observar? Botar o Dom Pedro II na cadeia é afirmar que a gente vai voltar com a literatura tradicional, fazer uma referência satírica ao referencial artístico português, é negar o valor da literatura brasileira, é fazer o confronto entre a arte brasileira e a portuguesa, ou é mostrar a pouca influência recebida da arte literária brasileira. É claro, se ele vai botar na cadeia, porque ele vai dizer assim, sai daqui, teu lugar não é aqui. A alternativa correta é lembrar, gente, que o Oswald de Andrade era satírico, debochado, gostava de mostrar esse aspecto aí, de trazer essas referenciações diferentes para a literatura, para essa cultura aí nacional. Alternativa correta, letra B, aí dentro desse processo. Tem a última aqui para a gente fechar. A última, para a gente poder fechar. Estamos chegando aqui aos 3 minutinhos finais da nossa aula. Vamos lá. A poesia modernista, sobretudo da primeira fase. Quem são os poetas modernistas? Relembramos aqui um deles que nós falamos com vocês no semestre passado. Sobretudo a primeira fase. Faz parte
faz uma síntese de pressupostos poéticos que norteavam a língua parnasiano-simbolista, incentiva a pesquisa formal com base nas conquistas parnasianas a ela anteriores, à literatura de 22, né? Confere ao nível coloquial da fala brasileira a categoria de valor literário, enriquece e dinamiza a linguagem inspirando-se na sintaxe clássica, ou evidencia a retomada do discurso erudito e filosófico. Professora, o que é que a gente tem aí a esse respeito? Vejamos na primeira questão. Faz uma síntese de pressupostos poéticos que norteavam a literatura parnaso-simbolista. Os autores de 22 queriam copiar os parnasianos e os simbolistas? Olha o dedinho, nananina não. Porque é justamente isso que eles queriam, criticar os pressupostos poéticos. Os parnasianos eram também, os simbolistas eram também muito parecidos com parnasianos, adoravam versos metrificados, sonoridade dos versos, cadência, ritmo, tudo isso são informações poéticas que eles compartilhavam e os modernistas joga fora. É claro que eles não querem sintetizar e trazer de volta as atitudes poéticas da literatura parnasiana. Incentivava a pesquisa formal baseada nas conquistas parnasianas. Lógico, novamente, não tem essa influência. A primeira fase, a chamada geração de 22, era uma geração crítica ao tradicionalismo. E quem eram os mais tradicionais da literatura eram os parnasianos. Confere a nível coloquial da fala brasileira a categoria de valor literário. Aí sim, pode marcar, sem sombra de dúvida, lá o pessoal em São Pedro e também aqui no nosso canal, a Cíntia. Por quê? Porque tinha que falar como o povo fala. E o povo fala nessa linguagem coloquial, não formal, onde a gente vai encontrar ela sendo elevada à categoria de literatura. Na letra D, enriquece e dinamiza a linguagem, inspirando-se na sintaxe clássica. Ora, se ele quer essa linguagem brasileira, como é que ele vai trazer a linguagem clássica? Nem amarrado. Evidencia a retomada do discurso erudito. E erudito que é, professora? Aquela coisa sofisticada, né? Cheia de salamelex. E filosófico jamais. Alternativa correta, letra C. Portanto, meus caros amigos e alunos, a gente encerra a nossa aula de linguagens da literatura hoje. Fizemos a recuperação de conteúdos a respeito de Oswald de Andrade, mostramos para você por que o Oswald de Andrade é importante e é considerado o pai do modernismo brasileiro, né? Resolvemos várias questões aqui importantes para poder fixar o nosso conteúdo. Eu agradeço a vocês a participação, aos nossos alunos que estão no IPTV lá em São Pedro, aos nossos alunos que estão acompanhando aqui pelo chat do canal no canal YouTube. E deixa eu ver quem mais. Lá em Paulistana também, Barras, olha, também aqui é que eu não estava vendo aqui os usuários todos, tá? Mas está ótimo, tá? A participação cada vez maior dos nossos alunos. Um abraço a todos e até a próxima semana, gente. Tchauzinho!